eu já referi anteriormente, de repetição, a realidade em que se inscreve o Concílio é reconhecidamente uma realidade plural e secularizada, onde a Igreja perdeu o protagonismo direto que outrora tivera na cultura e na organização das sociedades e até no governo dos povos. O lugar da Igreja no mundo da modernidade e da secularização é o de ser servo e pobre, ser comportamento na massa, também já tinha referido. A Igreja pós-conciliar só encontrará lugar na modernidade, numa posição dialogante com os anseios dos diferentes povos e culturas e numa atitude sincera de serviço. É aí que ela há de procurar respostas para os problemas inquietantes do nosso tempo, da justiça social, da equidade para os problemas e para a equidade na partilha dos bens e nas oportunidades que continuando, isto é síntese do que foi dito até agora, a relação da Igreja com o mundo não é por justaposição, mas imanência mútua. Esta afirmação é cheia de implicações. A presença da Igreja no mundo significa assumir a interioridade do mundo na Igreja, portanto, a relação não é unidirecional nem temporal, mas constitutiva, e a Igreja assume-se não como centro da fé dos cristãos e sua fortaleza protetora, mas como servidora da continuidade histórica da ação salvífica de Deus. Rever em profundidade o rosto da Igreja implica uma nova concepção do mundo, também já referi, e é nesse mundo que nós temos que exercer a nossa condição profética. Esbatem-se as diferenças entre as hierarquias, reforça-se a condição de discípulo, e os fiéis leigos são convidados a assumir responsabilidades próprias, não só no interior da sua comunidade, mas também na relação da Igreja com o mundo. Ora bem, e chegamos agora ao outro tópico, uma posição de grande responsabilidade por parte de todos os elementos que constituem a Igreja e também dos leigos que a formam. Nós precisamos de ter bem claro alguns princípios orientadores do agir cristão. Isto não significa que haja necessariamente, em termos de expressão no espaço público, de uma uniformidade, na mesma tabela, no mesmo figurino, no mesmo formato. Agora, temos que ter consciência de que há um denominador comum que nos identifica como cristãos nesta nossa relação com o mundo e com a Igreja. E eu elenquei aí alguns dos princípios orientadores, aqueles que me pareceram mais fundamentais. Começando logo pela dignidade da pessoa humana direita à vida, que deve inscrever-se no centro da economia e da organização das sociedades. Estamos exatamente num momento da história em que, depois de se ter feito uma larga caminhada no sentido da afirmação da dignidade da pessoa humana, que culminou com os direitos humanos, direitos ao reconhecimento daquela Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós hoje assistimos a uma inversão de marcha relativamente ao reconhecimento da dignidade da pessoa humana. Basta ouvir os discursos dos nossos políticos, não me refiro particularmente a um partido ou outro partido, basta ver as orientações dadas a níveis de algumas instituições, basta ver a forma como as empresas são concebidas e os critérios da sua gestão para nos darmos conta de que não é a dignidade da pessoa humana e o direito à vida que estão no centro da economia e da organização das nossas sociedades. O segundo grande valor tem a ver com a igualdade. A igualdade fundamental entre todos os seres humanos e os seus correspondentes direitos e deveres. Esta igualdade fundamental recorre exatamente do princípio anterior, da dignidade da pessoa humana, uma dignidade irrecusável. O terceiro princípio fundador ou orientador
tem a ver com o valor do trabalho humano. Esta foi uma questão, depois do Concílio, amplamente tratada por João Paulo II, refiro-me à carta encíclica Labora Exercitus, e que é um documento fundamental e da maior oportunidade relativamente à situação que estamos a viver em países como o nosso, não é? De modo geral, na União Europeia. Esta vertigem do neoliberalismo está encapotadamente a voltar à noção do trabalho humano como uma mercadoria. Ora, isso é exatamente o contrário daquilo que nós encontramos como princípio orientador da doutrina social da Igreja. O trabalho não pode ser tido como um objeto, um mero objeto, uma mercadoria, mas tem de ser reconhecido na sua dimensão subjetiva, enquanto participação no rendimento, no progresso económico, meio de socialização, participação na vida coletiva e, essencialmente, como uma forma de realização da própria pessoa humana. O valor do matrimónio e da família, também aparece muito no social da Igreja. O desenvolvimento humano como tarefa comum é um tema que depois foi retomado por Paulo VI na famosa carta encíclica Paulo Progresso, que continua com imensa atualidade. Uma economia ao serviço das pessoas e das suas justas aspirações, e não o inverso, não uma economia em função do dinheiro, mas em função das pessoas, das suas justas aspirações. Uma saudável participação na vida política. Todos são chamados a esta participação como condição, como expressão da sua própria cidadania. A busca da unidade da família humana e a indispensável cooperação no plano mundial na promoção de uma paz justa e duradoura. Aqui também havia muito a refletir, enfim, sobretudo na última década do século passado e nesta década, caminhámos passos para uma globalização. Globalização da economia, globalização do sistema financeiro e até quase globalização da maneira de pensar e nas modas e cultura. Ora, esta globalização, infelizmente, tem sido conduzida pelo poder financeiro. E isso realmente conduz os riscos que nós conhecemos. Ainda um último princípio a lembrar, a opção preferencial pelos jovens. Eu, a este propósito, queria dizer o seguinte: todos estes princípios orientadores do agir cristão, eles estão presentes na doutrina da Igreja e no auxiliar, claro, não são princípios exclusivos dos cristãos. E eu acho isso muito importante ter em mente. São princípios de orientação da presença dos cristãos no mundo, mas são princípios que são suscetíveis de serem partilhados por pessoas com outras convicções religiosas. Por acaso, ainda há uma semana ou 2 semanas, eu me deparei com uma declaração que é chamada Declaração de Avignon e que é uma tomada de posição face a este budismo contemporâneo e que vem dos budistas. Depois associaram-se outros movimentos religiosos, como alguns movimentos católicos, mas a iniciativa partiu de uma comunidade budista, de uma associação internacional budista. E estes princípios estão lá. Estes princípios estão lá. Qual é o princípio que não está lá? É o último. Opção preferencial pelos pobres. Eu isto não tenho encontrado em outras movimentos. E penso que os cristãos deveriam rever mais nesta postura. Não
organização da vida económica e social. As empresas, a política macroeconómica, o modo de funcionamento das instituições seriam diferentes se esta opção preferencial pelos povos fosse tomada assim. Estes são apenas alguns dos princípios que no pensamento da Igreja do Concílio Vaticano II devem inspirar a vida coletiva, a economia, a cultura, a organização e, consequentemente, devem merecer particular atenção por parte dos homens e mulheres cristãos no sentido da sua implementação nos espaços públicos em que se movimentam. Nas empresas, nas administrações, nas escolas, nas universidades, nos partidos políticos, em distintas instâncias de governação comunitária. É que, eu lembro que já disse anteriormente, nenhuma realidade humana se pode suportar a luz que vem da fé em Jesus. Ainda recentemente, o Papa Bento XVI, ao falar sobre a fé, tem esta afirmação que não deixa lugar em equívocos. Escreve Bento XVI. A fé, precisamente porque é um ato de liberdade, existe também assumir a responsabilidade social daquilo que se acredita. Eu aproximo-me do fim desta intervenção para dizer o seguinte, voltando a Gáudio Erzsperr. A Gáudio Erzsperr é uma síntese feliz que começa exatamente com aquelas palavras que todos nós conhecemos, as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. E não há realidade alguma verdadeiramente humana que não encontre eco no seu coração. Isto é textual de parágrafo da Gáudio Erzsperr. E por isso nós podemos dizer que a Igreja se sente real e intimamente ligada ao género humano e à sua história. Mas agora, olhando pelo retrovisor do tempo até ao longínquo dia 7 de dezembro de 1965, que foi a véspera do encerramento do Concílio e dia em que foi votada e aprovada a Constituição de Gáudio Erzsperr, podemos talvez terminar esta intervenção repetir as palavras do número 47 do Gáudio Erzsperr. Na verdade, o que está em jogo não é simplesmente uma nova maneira da Igreja se fazer presente no mundo, mas é a descoberta daquilo que o mundo e a história significam para a fé cristã. E era isto que eu tinha para dizer em termos de introdução, porque venho na expectativa que depois desta apresentação possamos trocar algumas ideias relativamente à ponte a fazer entre o quadro dos princípios gerais das traves métricas do pensamento conciliar relativamente à Igreja e o mundo, fazer a ponte para a outra margem, que é a realidade que nós estamos a viver, onde nos encontramos com os seus problemas e os seus desafios. E por isso passo a palavra, não só ao moderador da mesa, mas